Acompanhe comigo Lucas 15, a partir do versículo 11, quando diz a Escritura, e disse, quem disse foi Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e seu pai correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e o vesti, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Então começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele. Mas ele respondendo, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Ore comigo, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom em extremo sobre a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, esse texto já foi tão pregado, tão lido, mas o Teu Espírito renova, Senhor Deus, sobre a nossa vida o poder da Tua palavra, porque a cada dia vivemos insinuações diferentes dessa nossa natureza, e por que não dizer a Ti, precisamos ouvir a Tua voz dentro desse texto, e nós oferecemos o nosso coração aberto para ouvir esta palavra, e queremos com fé nos assentar à mesa do Espírito, para saborearmos e trazermos para dentro de nós tudo o que nós precisamos. Durante esta ministração, Senhor, revela a cada um de nós, a cada pessoa, o grau da necessidade, como está a comunhão com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui. O Senhor é muito bom. Nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Quem diz amém? Queridos, todos sabem o propósito desta parábola, né? Interessante, meus amados irmãos, que quando o Senhor Jesus está citando aqui em Lucas 15 essas 3 específicas palavras, ele está citando por uma motivação. Eu falei isso na semana passada, está aí logo no início do capítulo 15, porque fariseus e escribas murmuravam acerca das pessoas que Jesus recebia. Eles diziam, eles recebem publicanos, ele recebe pecadores, ele come com eles. E os fariseus e os publicanos, está explícito no versículo 1 e 2, eles estavam enciumados, porque ao invés de Jesus ir para a casa deles, ou ter tempo com eles, ele então doava o seu tempo a observar, a investir o seu tempo naqueles que mais precisavam. E quando eles então criticaram Jesus, Jesus citou essas 3 parábolas. A primeira, ele falou da ovelha que se desgarrou, mesmo estando junto ao rebanho, sob os cuidados do pastor.
Então ele fala de um animalzinho, entendo o que eu vou dizer. Ele fala de alguém que perdeu algo, um pastor que perdeu uma ovelha. Antes da analogia, antes da aplicação da parábola da centésima ovelha, o que nós vemos é que o pastor tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. Mas ele não perdeu uma pessoa, ele perdeu um animal, ele perdeu uma ovelha. Estou falando antes da aplicação do texto. E ele tinha 100 ao todo, ele perdeu apenas um, era 1% só de perda. Mas ele diz a palavra que ele buscou aquela ovelha até achar. Tem muitas pessoas que dizem que ele deixou as 99 soltas no deserto, para o lobo ou para o leão comer. Tudo mentira, balela. Ele deixou sob os cuidados dos seus auxiliares no local que havia de proteção no deserto, e eles estavam ali, ele foi após aquela uma até achar. E a Bíblia vai dizer que quando ele achou, ele ficou muito alegre, e chamou seus amigos para celebrar, porque aquela ovelha era importante para ele, não obstante ao fato de ser apenas uma entre 100. Então uma verdade espiritual, que um entre 100, um entre 1000, um entre todas as pessoas tem valor para Jesus, porque Ele é o pastor da nossa vida, amém? Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você precisa saber que você tem muito valor para Jesus. Então ele perdeu algo fora de casa, ele não havia chegado na casa. E a próxima parábola de uma mulher que tendo 10 dracmas perde uma, varre, acende a luz, busca até encontrar, e achando, ela celebra com as amigas que já havia encontrado a dracma perdida. E a gente sabe que no simbolismo da cultura daquela época, que não era apenas o valor monetário da dracma perdida, mas era o valor da estima e da fidelidade que aquela mulher devia de se aplicar em guardar aquela dracma. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas igualmente, quando ela encontra, ela chama as suas amigas para celebrar com ela. Então ela tinha 10, perdeu uma, perdeu 10%. Não obstante ao fato de ter 10, perder uma, aquela uma tinha valor para ela. Interessante que essa mulher perdeu um objeto, ela não perdeu uma pessoa. Ela perdeu um objeto, a ovelha foi perdida fora de casa, o objeto, a moeda foi perdida dentro de casa. E aí Jesus, quando vai completar, porque ele queria dar um selo nesta palavra que ele queria ensinar, ele conta a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, tem um filho perdido fora de casa, e tem um filho perdido dentro de casa. Ou seja, o de dentro de casa não sabia que ele podia usufruir daquilo que estava à mercê dele, junto dele. E o outro esbanjou, o outro gastou tudo, viveu dissolutamente, ele se perdeu fora de casa, e o mais velho ficou perdido dentro de casa. Então, de igual forma, esse homem, esse pai, tem 2 filhos, só que ele não perde uma coisa, ele não perde uma ovelha do seu pasto, da sua criação, ele não perde uma moeda dos seus negócios, ele perde um filho que foi embora, e ele tem um filho dentro de casa revoltado por conta da maneira como ele conduziu as questões com seu filho. É razoável às vezes acontecer dentro da família isso, alguém que não compreende o que o pai ou a mãe faz, uma atitude de um ou de outro. É razoável o marido às vezes não entender a atitude da esposa, a esposa não entender a atitude do esposo, é razoável isso acontecer. Mas o que não pode acontecer é ficar essa história assim, sem entendimento. O que não pode acontecer é acabar o assunto por aí, sem haver um conserto, sem haver um acerto. E quando nós nos assentamos juntos ao Senhor, que idealizou a família, sempre tem acerto. Eu estou liberando uma palavra para você, eu digo, sempre tem acerto quando a gente quer. Vira para a pessoa que está perto de você e profetiza, diga, sempre tem acerto se você quiser. Vai, fala. Então, na semana passada eu falei sobre as questões que envolveram a mente desse garoto, que decidiu pedir sua fortuna, sua fazenda e partir e ir embora. As razões, falamos um pouco disso. E eu me lembro que paramos aqui no versículo 17, quando aquele moço queria comer as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu me lembro que semana passada eu disse que ele trabalhava com os porcos, mas ele não trabalhava dando alimento para os porcos, senão ele mesmo comeria, não precisava pedir a ninguém, ou a alguém. Então ele não trabalhava alimentando os porcos, ele trabalhava talvez puxando os excrementos até dos porcos na selva. Quem já foi da roça aí sabe qual é o cultivo de porco, eu já morei na roça, né? E sei como que é um pouco, nunca trabalhei ali, mas eu já vi de perto. Então a Bíblia diz que quando ele chegou ao cúmulo de estar tentando fazer alguma coisa, mas nem aquilo que ele fazia, o seu trabalho, dava para ele a comida que ele precisava, ele ficou doido. Nesse momento agudo, no ápice do seu desespero, ele lembrou de algo que ele nunca deveria ter esquecido. A Bíblia diz que ele caiu
em si. Ele não caiu de si, cair de si ele já tinha caído, mas agora ele cai em si, ou seja, ele reflete, ele pensa sobre a besteira que ele fez, sobre a atitude dele. Então ele cai em si e ele começa a pensar sobre a atitude dele, o que tinha acontecido, as consequências da sua atitude. Ele começa a avaliar o que havia na casa do pai, o que ele havia deixado na casa do pai, e a situação que ele se encontrava agora. Então ele, caindo em si, viu que na verdade o mundo e as coisas não giravam em torno só dele, ou não era como ele imaginava. Como é bom, meus amados irmãos, quando a gente tem a oportunidade de cair em si, de olhar a nossa vida, de fazer um retrospecto da nossa vida, reexaminar a nossa vida em família, parar para pensar, rever alguns conceitos, rever algumas coisas. E como é bom quando a gente cai em si em relação ao nosso Pai Celestial, e a gente começa a analisar e a pensar. Nós vivemos uma geração muito doida, muito desesperada por bênçãos. Você liga a televisão, você liga o rádio, você liga a internet, você pode buscar programas evangélicos, pregações, você vai ver um estímulo maluco, doido, as pessoas buscarem as coisas que o Senhor Jesus disse que seriam acréscimos para quem buscasse o seu reino e a sua justiça. Ou seja, uma inversão doida. As pessoas agora estão invertendo os valores celestiais e confundindo eles com os naturais. E por conta disso, muitos cristãos ou crentes estão à margem do mundanismo e de uma carnificina que o diabo tem planejado para derrotar a sua vida, para fazer com que você volte atrás da sua decisão de servir ao Senhor. Mas que bom que nós temos uma palavra como essa, no mínimo, para refletirmos mais um pouquinho nesse domingo à noite, que de vez em quando nós temos que cair em si, olhar para dentro de nós e refletirmos coisas tremendas que o Senhor sempre quis fazer na nossa vida. E eu quero dizer uma verdade para os irmãos: que bom que o nosso Pai Celestial nos dá a oportunidade de olharmos numa visão introspectiva, olharmos para dentro de nós e examinarmos coisas que a gente nunca deveria ter deixado de examinar. Coisa boa que o Senhor dá tempo para a gente recuperar algumas coisas que nós perdemos na nossa vida, e principalmente no relacionamento com Ele. O versículo 17 vai dizer que ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Eu disse semana passada que ele não pensou imediatamente na mesa do pai. Ele não pensou na refeição que havia dentro da sua casa. Ele pensou lá na palhoça, ele pensou lá no lugar onde os trabalhadores, os coletores ficavam, o que eles comiam. Ele não sonhou, ele não idealizou o banquete da casa do seu pai, ali na casa do seu pai. Ele examinou, ele pensou naquilo que ele não examinava, que ele não considerava, e talvez ele nunca tenha se aplicado ao trabalho. Então ele pensou o que um pequeno trabalhador na casa do seu pai tinha, e ele sabia que o que eles tinham não era fome, eles tinham abundância de pão. Ele vai dizer aqui: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E ele diz: eu aqui pereço de fome. Meu irmão, meu amado, você que vê a casa de Deus hoje, você não precisa perecer de fome espiritual. O Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. O seu Pai Celestial, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tem para mim e para você o alimento que vai nutrir a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física. Deus tem tudo que eu preciso, Ele tem tudo o que você precisa. Você não precisa padecer fome de Deus, porque Deus quer te alimentar muito bem. Alguém aqui pode concordar com isso? Ele diz: os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão. Eles não tinham apenas pão, presbítero, eles tinham abundância. Eles comiam e tinha mais se eles quisessem repetir. E ele então olha isso, e ele olha a contramão. Quando ele estava na casa do pai, ele se achava sobre todo mundo. Mas agora, quando ele vai se nivelar, ele se nivela sobre o menor. E qual é a constatação? Eu sou o menor do que o menor. Eu estava numa posição e pensava que era o maior dos maiores, mas agora, a consequência da minha atitude, eu sou o menor dos menores, porque nem o menor na casa do meu pai padece fome, pelo contrário, tem abundância de pão. Sabe o que o Senhor nos diz aqui? Que nunca é tarde para a gente cair em si, que nunca é tarde para a gente rever valores. Enquanto meu irmão do Ayan chega aqui para me dar uma palhinha, nunca é tarde para você rever aquilo que você falou ontem.
aquilo que você pensou ontem, aquilo que você idealizou, na semana passada o projeto, aquilo que você orou na virada do ano, nunca é tarde. Deus, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de rever valores do nosso coração, e o Espírito Santo nos guia a decisões mais acertadas. Ainda hoje, o Espírito de Deus está aqui, e eu falo agora então em nome de Jesus por revelação, e libero essa palavra com toda a autoridade, que o Espírito de Deus está aqui, aleluia, e Ele te dá oportunidade de cair em si, antes que você saia de si e faça bobagem. O Espírito Santo te dá tempo e oportunidade para você avaliar a sua decisão, avaliar aquilo que está, olha só, aninhado na sua mente, para saber se isso vem de Deus ou se não vem de Deus, se é Deus que está trabalhando ou não. Eu tenho certeza que quem busca do Espírito Santo vai receber a resposta. Eu disse que quem busca do Espírito Santo vai receber a resposta. Você está aí? Você pode dar glória a Deus, você pode celebrar o Senhor. E a Bíblia então vai nos informar que ele diz, ele ensaia, todo mundo sabe disso, ele diz, eu levantar-me-ei, eu não vou ficar prostrado. Quem sabe você está aqui agora, está curtindo o fel de uma decisão, e você percebeu que a sua decisão não te ergueu, pelo contrário, te rebaixou, te aniquilou. Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar, eu vou sair daqui, eu não vou permanecer aqui. Olhe para cá, se você anda divagando durante a semana em lugares, em locais, fazendo coisas que Deus não se agrada, e você sabe disso, o Espírito de Deus te dá a oportunidade de se levantar e sair deste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que a soltura de Deus está aqui presente para te libertar, para te pôr em liberdade, te dar condições de tomar a sua decisão no Senhor, em o nome de Jesus. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Ele disse que iria ter com o seu pai. Interessante que ele pensa na abundância de pão que o empregado menor tem, mas quando ele pensa em ir para resolver algo, ele não diz, eu não vou conversar com o servo do meu pai, eu vou conversar direto com o meu pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o caminho para o pai está aberto para você, que você não precisa mendigar com os servos do Pai uma resposta do Pai, mas que o caminho, a presença do Pai continua aberta para você, porque não é razoável que um pecador, ou alguém que esteja transgredindo, ou alguém que esbanjou alguma coisa divina, consiga se realinhar em Deus, se o caminho para o Pai não estiver aberto. Não existe arrependimento, não existe mudança de vida, por mais vil pecador, se o caminho ao Pai não estiver aberto. E a gente se lembra e se alegra que o caminho para o Pai ainda é e sempre será o Senhor Jesus. O caminho para o Pai está aberto. Me ajude a pregar. Fala para alguém que está perto de você, diga, o caminho do Pai para o Pai está aberto. Vai, fala. Tanta gente consultando o servo, me desculpa, mas eu tenho que aproveitar o texto. Tanta gente perguntando ao servo o que fazer. Diz para o pai, para mim, mandando recado para o pai. Para com essa bobagem. Os servos do pai, os conservos da seara são muito importantes para a gente, mas tem coisas que é para estar junto do pai, é para falar com o pai. O Espírito de Deus fala para você, você vai encontrar solução junto do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. O coração do Pai está aberto para você. Ele diz, eu vou ter com meu Pai, eu vou falar algo para Ele. O que eu gosto aqui é que Ele não perdeu o pronome, ou Ele não perdeu a expressão que o liga ao Pai. Embora ele diga, não sou digno de ser chamado teu filho, ele não deixa de dizer, Pai, Pai, eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa eu falar o que o Espírito Santo quer que fale para você. Você ainda chama Deus de Pai? Ou quando alguma coisa se lhe acomete, você sabe que o pai não está tão feliz com você, você começa a tratar o pai como se ele não fosse seu pai, como se ele fosse alguém estranho. Ele quer que você chame ele daquilo que ele é para você. Ele é seu pai.
Você pode ser um filho esbanjador, alguém que está até na casa de Deus, nunca cometeu tolice, porque às vezes a gente leva isso para o lado de alguém que está pecando tremendamente. A gente tem essa tendência. Mas quantos filhos podem estar na casa do pai e não desfrutar daquilo que o pai está dando? Então não está vivendo um relacionamento de pai. Mas hoje, exatamente aqui e agora, você pode abrir a sua boca aí no seu silêncio bem baixinho e reiniciar um bom relacionamento com Deus. Talvez você esteja aqui sobrecarregado de tantos traumas da sua vida e você está embargado em alguma área da sua vida. Mas eu quero lhe dizer que o Pai te ama incondicionalmente. Ele te aceita como filho na sua presença. E é impossível que você esteja estando arrependido de alguma coisa muito ruim que você tenha feito. Ele não te acolha de novo se você está realmente arrependido e quer converter o seu coração, voltar à sua presença. O Pai te aceita de novo na qualidade de filho. É o que a gente aprende de uma maneira assim sobeja nesse texto. Vamos lá, ele diz, pai, eu pequei contra o céu. Espera aí, esse moço, ele sabe que ele pecou contra Deus, porque todo pecado, seja contra alguém, qualquer pessoa, é primeiro contra Deus. Qualquer falha que a gente tiver, é primeiro contra Deus, que está olhando, que está vendo a nossa vida. Esse rapaz sabia, ele diz, pai, eu pequei contra o céu, perante ti. O meio de eu ter pecado contra o céu foi transgredindo contra o Senhor, mas eu tenho certeza, eu sei que eu pequei contra Deus antes de pecar contra o Senhor. Primeiro, eu machuquei o coração de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, que quando alguém erra, quando alguém transgride alguma coisa, não pecou primeiro contra o irmão que se assenta aqui, não pecou contra o pai, contra a mãe, contra o patrão, contra o empregado, contra o melhor amigo, não. Toda transgressão, todo pecado primeiro atinge o relacionamento com Deus. E toda oração primeira não pode faltar de ser falada com Deus, que quem vai deliberar de novo um relacionamento agradável para você. Estando bem com Deus, Ele vai te ajudar a resolver as outras coisas. Eu vou repetir, estando bem com seu Pai Celestial, Ele vai te ajudar a resolver as outras coisas. Eu vou repetir de novo, estando bem com o Senhor, Ele vai te ajudar a resolver as outras. Eu estou dizendo que o teu Pai Celestial vai te ajudar a resolver aquilo que não tem resolução. A partir do momento que você tiver um bom relacionamento com Ele, quem está ouvindo o que eu estou dizendo pode abrir a boca e agradecer ao Senhor. E ele diz, no versículo 19, ele está ensaiando, eu sei que eu não sou digno, eu não tenho dignidade de um filho. Ele quer dizer, um filho não faria isso que eu fiz. Então a minha atitude declara que eu não sou mais teu filho, pela forma como eu agi, ou eu não agi como um filho. Eu não pensei no Senhor, porque na verdade o verdadeiro relacionamento de um pai com um filho, o filho quando tem atitude, ou um pai quando tem atitude, ele pensa em si, pensa no filho. O filho quando vai ter uma atitude, pensa em si, mas pensa no pai também. Então quando eu tomo uma atitude que não envolve isso, eu estou quebrando um relacionamento. Um marido, um esposo, quando vai articular alguma coisa, sonhar alguma coisa, e ele não considera a pessoa da esposa, ele está quebrando esse relacionamento de alguma maneira, desconsiderando isso, porque não está considerando a opinião daquela pessoa que vai ser atingida pela sua decisão. O que esse filho está dizendo, ele está dizendo para o pai, eu entendi que fui eu quem quebrou a aliança do meu relacionamento com o Senhor. Ele está dizendo, pai, eu sei que o Senhor não teve culpa nenhuma, a culpa é minha, eu estou aqui e sei que o Senhor não precisa me receber como filho, porque eu não sou digno, eu não tenho dignidade. Eu vou abusar, vou falar uma coisa que parece até meio teologicamente errada, mas eu vou falar porque me veio à mente. Deixa eu te falar, Deus tem um estoque bem grande de dignidade para tornar a dar a quem se acha indigno diante dele, mas está arrependido e não abre mão do relacionamento com ele. Se você está aqui, você quebrou este relacionamento, se acha indigno, eu vou repetir, eu vou dizer que é um exagero teológico, mas Deus tem um estoque de dignidade que não se perde, é infinito, para fazer recair sobre a vida daquele que ele ama e que volta arrependido à sua presença. Você está aí ainda? E ele se levantou e foi, depois dele ensaiar. Eu estou no versículo 20. A coisa linda aqui, ele foi para seu pai, ele foi para o seu, e quando ainda estava longe. Existem muitas pessoas que têm um problema muito grave. A sua atitude, a sua decisão o levou para longe de Deus.
ainda está longe. Tem pessoas que estão longe de Deus e que pensam que o Pai não está vendo. A Bíblia está dizendo aqui, isso é escriturístico: enquanto ele estava longe, o seu Pai o viu. O que é que eu quero te dizer com isso, aproveitando esse gancho aqui? Que não importa a distância que você esteja de Deus, o Pai Celestial te vê, o Pai Celestial te vê, o Pai Celestial te vê, o Pai Celestial está te vendo. Não importa a distância que você esteja, o Pai Celestial está dizendo que te vê. Enquanto ele diz que te vê, ele tem uma fala única para todos nós: vinde a mim. Pode se aproximar que eu já te vi, pode chegar que meu braço está aberto, a reconciliação está aberta para você, em nome de Jesus. Alguém aqui ainda crê nisso? Quando ainda estava longe, o seu Pai o viu. E essa palavra moveu-se de íntima compaixão, ela é comum em muitos episódios do Senhor Jesus, tipo assim: e o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão porque via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, e se apiedou delas, e curou seus enfermos, e os abençoou, esteve com eles. O Senhor sentiu uma misericórdia tão grande pelo pessoal de Samaria, que ele tinha que ir embora para Jerusalém, mas ele ficou 2 dias depois que a mulher samaritana disse que tinha conhecido o Messias, e eles ficaram ali. O Senhor Jesus fez, por quê? Ele estava gastando o tempo que ele precisava ir, mas ele estava doando o seu tempo, porque ele estava sendo movido de íntima compaixão. Sabe o que é que mantém a mim e a você unidos, aliançados com Deus? Não é a minha perfeição, e eu não estou fazendo apologia à imperfeição. Sabe o que me mantém aliançado com Deus? Não é a minha absoluta santidade, eu não estou fazendo apologia à imundície da carne. Mas sabe o que nos faz estar aliançados com Deus, todos nós que estamos aqui? É a profunda compaixão que o Senhor Jesus tem por todos nós que estamos aqui. Porque se ele fosse agir na letra, não havia ninguém aqui. Mas se você está aqui é porque ele é misericordioso. Porque Jesus diz que bom mesmo é o Pai. Então Jesus é misericordioso, e o que atesta e declara eu estar aqui agora, inclusive ministrando à igreja, a vocês, é a infinita misericórdia do Senhor. É Ele se mover sobre a minha vida com profunda e com íntima compaixão. Paulo, ele esbanjou quando ele disse à igreja que eram compaixões, era um amor, era um relacionamento gerado nas entranhas, entranháveis afetos de comunhão. É assim que o Senhor se move sobre nós nesta noite. E você que chegou aqui, você pode ter consciência de tudo que você não deveria ter feito, ou de coisas que você deveria ter feito, mas eu quero lhe dizer que se o Senhor não se mover sobre a sua vida com íntima compaixão, não tem jeito para você. Mas graças a Deus, que como Ele se move sobre a minha vida com íntima compaixão, Ele se move sobre a sua vida também. E você pode sair desta casa hoje já com o jeito de Deus na sua vida, porque o Senhor Jesus está aqui esta noite movendo-se com íntima compaixão para dar jeito naquele aspecto da sua vida que parece não ter mais jeito. Ele saca de dentro da sua mente aquele pensamento, aquele desejo, aquela coisa irresistível. Ele endireita seus passos, Ele torna a levantar as suas mãos cansadas, Ele torna a consagrar seus joelhos desconjuntados que não se dobram mais na presença dEle. O Senhor move céu e terra para mostrar compaixão ao seu coração. Mas uma coisa é verdade, Ele espera uma atitude sua. Vira para alguém, me ajuda a pregar, diga para o seu irmão, Ele espera uma atitude sua. Vai, diga, vai. E o seu pai o vendo, versículo 20, se moveu de íntima compaixão. Ou seja, o que Deus fez, o que Ele fez, foi por causa da sua íntima compaixão, senão Ele não faria. O que Ele fez? Eu só quero lembrar que é para um menino que pediu herança sem ter direito, que é um menino que foi para uma terra longínqua, que é um menino que desperdiçou tudo que o pai havia trabalhado de uma maneira dissoluta. E depois nós vamos ouvir aqui, ou ler o irmão dizendo que ele sabia que ele gastou com as meretrizes. Então isso já era um assunto que de alguma forma rolava no ambiente da casa, nos recônditos da casa. O irmão mais velho, que ele sabia que ele gastou com as mulheres da vida, com as meretrizes. O pai sabia de tudo isso, porque o pai não se engana a respeito de mim, nem acerca de você. Ele não se engana sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, mas Ele não se engana também sobre o que eu penso.
E mesmo assim, Ele usa de íntima misericórdia quando alguém resolve voltar. Se você está aqui hoje, você é uma centésima ovelha, e você resolveu voltar, a informação que eu tenho para te dar aqui é a íntima compaixão de Deus, é a tônica deste culto para a sua vida e para todos nós que estamos aqui. Alguém pode agradecer a Deus por isso? E a Bíblia diz que Ele, se movendo de íntima compaixão, correu. Quem correu não foi o filho. Agora você imagine um filho que planeja, que idealiza. Eu vou dizer para ele que não sou digno de ser filho dele, eu sei. Eu vou dizer para ele que eu queria ser tratado como um dos empregados porque eles não passam fome. Ele entendia isso. Agora ele planeja tudo isso quando seu pai o vê de longe, ao invés de seu pai virar as costas para ele e bater a porta. A Bíblia vai dizer que seu pai, se não estava fora da casa, sai e corre. O que esse menino podia imaginar que seu pai ia fazer correndo em direção a ele? Será que é a mesma coisa que muitos pais aqui fazem quando correm em direção ao filho? Com palavras sem íntima compaixão? O que um marido pode imaginar quando uma esposa descabelada parte para cima dele? Descabelada foi aqui rápido, me perdoe, ela penteou o cabelo. Já que corre para cima dele, ela deixou alguma coisa para resolver. O que alguém aqui poderia imaginar, estando na qualidade desse menino que gastou tudo, arrebentou com tudo, desagradou, entristeceu o pai? E eu disse semana passada que quando ele pede herança, ele está dizendo para o pai: eu quero te ver morto, porque o filho só pegava herança quando o pai morria. Então ele está dizendo que morra, o que eu quero é o dinheiro, o senhor não vale nada para mim. Agora ele volta para aquele que não vale nada para ele, e aquele que não vale nada para ele, ou pelo menos ele pensava que não valia, corre para cima dele. O que você imaginava? Se você estivesse na situação desse rapaz, o que você imaginava que ele estava pensando que o pai ia fazer? Descarregar um sermão, falar tudo que tinha que falar. Eu sabia que você ia voltar esmulambado. Eu sabia que você ia voltar todo arrebentado. Eu sabia que quando você estivesse lá perdido, não tivesse em quem se apoiar, você voltaria. Talvez se fosse eu ou você como pai, ou você como mãe diria isso. Talvez um irmão diria isso ou outro irmão. Mas nós estamos falando de alguém que se move com íntima compaixão. Sabe por que muita gente está perdida? Porque está faltando gente que se move com íntima compaixão. Porque se na igreja se levantar um exército de pessoas que se movam com íntima compaixão, as palavras vão ser poucas para conquistar uma alma para Cristo. Porque estas pessoas estão se movendo com íntima compaixão para perdoar e para ajudar a mudar de vida. E a Bíblia então vai dizer que o pai se lança no seu pescoço e o beija. Era o tradicional cumprimento de bem-vindo da cultura daquela época. Lembra-se quando Jesus chega na casa de Simão o leproso? Ele diz: Simão, você não me deu óleo, você não ungiu a minha cabeça, você não me deu água para os pés, e você não me beijou, você não me deu o ósculo. Quando o pai o abraça, corre para cima dele, o abraça e o beija, o pai está dizendo: você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui. As portas desta casa não estão fechadas para você. Você é bem-vindo neste lugar. Você fez isso e fez isso. Eu estava esperando você voltar. Eu sabia de tudo isso que ia acontecer. Eu estava esperando você voltar. A pergunta que não pode se calar, que todo mundo já sabe, é: se o pai tivesse ido buscar o filho, ele teria se arrependido? Se o pai, quando soube, vamos imaginar que ele sabia, se ele fosse lá tirar o filho daquela situação difícil, trouxesse para casa, antes dele sofrer o dano da sua decisão, você acha que ele teria mudado de vida? Você acha que ele teria mudado de pensamento? Você acha que ele ia considerar a pessoa do pai da casa de maneira diferente? Isso é uma incógnita. Eu penso que não. Você pode até pensar que sim, você tem o direito de pensar o que você quiser. Eu penso que não. Mas o pai deixou. Mas uma coisa o pai fez: ele nunca deixou de esperar o filho voltar. Nunca deixou. E o que não se pode perder da nossa mente aqui é o que nos faz afastar de Deus.
Se nós estamos aliançados com Deus e ligados em Deus, nós temos que quebrar, nós temos que tirar tudo aquilo que nos faz afastar de Deus. Seja qualquer coisa, um pensamento, uma atitude, uma fala, nós precisamos quebrar isso, aniquilar isso. Porque o mesmo Pai que ama com íntima compaixão, Ele espera que eu corresponda a esse amor dEle. Ele espera que igualmente você corresponda e que a gente tenha atitudes. Porque afinal de contas Deus não é um bocó. Deus ama verdadeiramente, mas conhece o seu coração e conhece o meu também. Me ajuda? Diga após mim, diga: Deus conhece o meu coração. Eita glória. E o filho disse ao pai: pequei contra o céu, perante ti, não sou digno, papapá. Mas o pai disse... Você já imaginou se esse filho não chega assim? Ele chegou humilhado, ele chegou humilde e humilhado, e considerando a sua situação. Ele não se achou melhor do que ninguém, porque tem gente que às vezes erra, e ao invés de abaixar a fronte e se humilhar, ou se entender que errou, ainda levanta, como diziam os antigos aí do tempo do presbítero Misael, levanta a crista, e acha-se um galo de briga, notório, melhor que todo mundo, né? Tem mais que me aceitar. Não. A Bíblia diz que todo aquele que buscar o Senhor humildemente será exaltado pelo Senhor. Então há lugar na compaixão de Deus para quem quiser e precisar. Hoje aqui, precisamente, este mover de íntima compaixão, mas a correspondência de quem precisa é o arrependimento e a humildade de coração. Alguém concorda comigo? Pode dizer amém? Quando ele diz, ele então fala para o pai: eu sei que pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Estou no versículo 21, só olhar aí. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Interessante que o argumento do filho acaba aí. Ele pode até porque é uma parábola, e se tivesse alguma conversa a mais, Jesus citaria. Não é um episódio, é uma história. E a Bíblia não diz que o pai respondeu nada para o filho, porque o filho não tinha ainda o entendimento da íntima compaixão do pai, da profundidade do que ele ia fazer em relação ao seu filho. Então o pai preferiu mostrar do que falar. Então, ao invés do pai ficar falando, gastando tempo falando, ele começou a agir. E ele então diz, entra comigo aqui para a gente terminar. Ele diz, mas o pai disse aos seus servos. Ele não disse para o filho. O filho olhou os servos como padrão para ele. Se ele me der o que o servo dele tem, para mim tá bom. Mas ele foi e falou com o pai. O pai vai... E ao invés de responder o filho, ele só abraça e só beija. O que eu aprendo aqui? Que essa íntima compaixão do Senhor às vezes não me dá todas as respostas que eu quero ter, mas eu sinto o afago do Pai, eu sinto a presença do Pai, eu sinto a proximidade do Pai. Eu vou dizer, esta proximidade de Deus é toda a resposta que eu preciso sentir. Ao mais terrível pecador, o Senhor libera o Espírito Santo, porque ninguém se arrepende de pecado se o Espírito Santo não atuar na vida da pessoa. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Então, se alguém se arrependeu, se alguém entendeu que pecou contra Deus, é obra do Espírito Santo, que Jesus disse, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se na sua mente agora está sendo gerada alguma coisa que você está raciocinando em relação à sua aliança com Deus, isso é o Espírito Santo que está falando dentro do seu coração. Eu ouvi amém. Mas o pai disse, gosto disso, mas o pai disse a quem? Ao filho? Não, ele disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa. Por quê? Todo mundo sabe, porque ele estava usando a pior roupa, ele estava todo rasgado, desfigurado. Imagine como ele estava cadavérico. Imagine a saúde desse garoto, a presença dele agora, como ele volta cadavérico. Por quê? Sem comer durante muito tempo. Ele não era a mesma pessoa. Fisicamente, difícil de conhecer, mas interiormente, fácil de conhecer, porque o Pai não perde o endereço de um coração arrependido. Eu vou repetir, Deus não perde o endereço de um coração arrependido. Ele vai achar e Ele vai buscar até encontrar. Estou falando de um coração arrependido. O Pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa. Ou seja, essa roupa que ele está usando é muito indigna. Ele está indigno, ele não tem dignidade com essa roupa. Então eu quero mudar suas vestimentas. A gente se lembra do livro da Bíblia que nós estamos lendo esse mês, de Eclesiastes,
que no capítulo 3 diz sobre o tempo para cada coisa debaixo do céu, mas no capítulo 9, versículo 8 diz: em todo tempo, ou em qualquer tempo que você viver, sejam alvos os seus vestidos. Ou seja, tenha uma vestimenta espiritual digna, seja digno, ande na dignidade de Deus. Eu não estou fazendo apologia ao pecado ou à imundícia, eu estou dizendo que Deus quer e nos dá a melhor roupa espiritual para a gente ter e viver e conservar. Eu ouvi alguém dizer amém aí. Ele diz: traz depressa a melhor roupa e veste nele. Interessante que ele não diz para dar roupa para o filho vestir. Ele diz: vistam ele. E vestir aquela roupa significava despojar da rasgada. Interessante que o pai não diz para os servos: tirem a roupa velha dele. Ele manda vestir a nova. Sabe por quê? Porque a roupa velha quem tem que tirar é quem está usando. O Espírito Santo aponta a roupa velha para tirar. E interessante que quando o Espírito Santo aponta a roupa velha, manchada pelo pecado, para tirar, ele já está com a roupa nova para colocar, porque ele não quer um filho seu nu, desnudo. Ele tem roupa de avivamento, de dignidade para a vida de alguém que precisa. Eu quero te informar em nome de Jesus, que seja o pior pecador do mundo, ele tem as roupas da dignidade para devolver. Muitas vezes uma pessoa não movida de íntima compaixão acha que não possa ter, mas qualquer um movido com íntima compaixão vai ter certeza: o Pai ainda tem roupa da dignidade para devolver esta pessoa que se contaminou profundamente e ficou marcada pelo pecado, pelo horror da vida. Eu profetizo e declaro hoje aqui: o Senhor tem roupa nova para dar para quem precisa, para quem quer. Eu ouvi amém, e esse amém não quer dizer que você está nessa situação, mas o amém é que você concorda com isso, concorda com as providências de Deus. Você pode dar glória ao Senhor. Aquele filho havia se desacostumado daquilo. Ele disse aos servos: então vocês vistam ele com a melhor roupa e ponde um anel na mão. O anel que ele saiu, geralmente as pessoas pensam isso, e as pessoas sabem que este anel era símbolo de autoridade, era um sinal familiar. O anel era um símbolo familiar que ele devia ser restaurado a autoridade dele. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo está aqui e ele deve ter um porta-joia no seu alforje. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui para devolver dignidade, para devolver autoridade para quem já perdeu, para quem não tem, em nome de Jesus Cristo. Se você perdeu a sua autoridade em Deus por qualquer coisa que tenha feito, em nome de Jesus, o alforje do Espírito Santo está cheio esta noite para te devolver a autoridade que você jogou fora. O Senhor está aqui, Ele quer fazer isso. Alguém ainda pode crer nisso? E tragam sandálias para os seus pés. Todo mundo sabe que culturalmente o escravo andava descalço. E é fácil entender que aquele moço voltou sem sandálias, todo arrebentado. E o pai disse: meu filho não é escravo. Ele está configurado com pecado, mas ele não é escravo. Eu vou dar um sinal agora que ele não é escravo. Dessa situação que ele está, eu vou colocar sandálias nos seus pés, eu vou liberar sandálias novas para ele colocar no pé, e é o sinal que ele não é escravo. Dessa situação que ele está, um sinal que eu estou declarando que ele está mudando a vida dele. Eu quero igualmente profetizar, se isso é exagero para você, eu quero profetizar que existem sandálias divinas aqui nesta noite para você calçar, em nome de Jesus, e deixar de ser escravo de um sentimento que te angustia, deixar de ser escravo de uma atitude que te angustia, deixar de ser escravo de uma palavra, de uma expressão que te angustia, que você sabe que não faz parte de alguém que tem aliança com Deus. As sandálias do Espírito do Senhor estão aqui hoje, disponível para essa igreja que quer romper com esse sinal de escravidão espiritual e voltar a andar na liberdade que o Pai tem para dar. Alguém pode concordar com o que eu estou pregando? Eu estou terminando. E aí ele disse: tragam o bezerro
cevado e matem. Aquele bezerro estava sendo cevado. Para quem não sabe, para quem não cresceu na roça, para quem não sabe o que seja isso, aquele bezerro estava sendo preparado. Cevar, acostumar a alimentação, preparar para um momento. Aquele pai estava cevando um bezerro. Ele estava mantendo aquele bezerro, porque ele tinha esperança, ele tinha expectativa que o filho voltaria. Aquele bezerro estava sendo cevado para um dia especial, e não havia na mente do pai, que se movia de íntima compaixão, um momento mais especial do que a volta de quem estava perdido e foi achado, de alguém que estava morto e reviveu. Então é nesta hora que ele disse para os seus servos: podem matar o bezerro cevado, podem liberar a provisão. Por que que pode? Porque este meu filho estava morto. Escute isso: este meu filho estava morto e ele estava perdido, mas ele foi. Então, quando alguém que está morto revive, quando alguém que está perdido é achado, se cumpre o que diz aqui: e começaram a se alegrar. Quando o Senhor traz de volta um que estava perdido, e quando o Senhor dá vida a quem estava morto, espiritualmente falando, a alegria acontece na mesma hora. Espera aí, o homem que tinha 99 ovelhas achou a 100ª, trouxe de volta, se alegrou. A mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, achou, se alegrou. E o filho que tinha, e o pai que tinha 2 filhos, um foi embora e voltou, se alegrou. Eu quero dizer que a alegria de Deus é permanentemente na nossa vida, porque nós estamos vivendo um ano de restituição espiritual, em que Deus quer restituir à igreja a autoridade, a dignidade, a santidade. Aleluia! Ele quer restituir a nós, igreja, tudo isso. E aí o filho mais velho voltou. Rapidinho ele perguntou o que era aquilo. A quem ele perguntou? O filho mais velho não perguntou ao pai o que era aquilo. Ele perguntou aos servos. Meus irmãos, de novo eu falo, tem coisa que tem que ser perguntada ao dono da festa, porque as interpretações são diferentes, a motivação é diferente. Na igreja a motivação é diferente. Às vezes nós estamos aqui no batismo, eu sei que é porque conhece. Vai um lá para ser batizado, sai das águas lá para se trocar, vai aquele monte de gente. E às vezes sai umzinho e ninguém vai. Eu sei que é porque aquele outro conhece. Mas espiritualmente falando, no que concerne a Deus, a esse calor receptivo, a essa busca incessante, a esta alegria permanente para aquele que está na presença do Senhor. Você pode entender isso, você pode dizer amém? E a Bíblia então vai dizer que ele pergunta aos servos, a um dos servos, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E o que o servo diz? O que ele entendia: veio o teu irmão, e porque teu irmão veio, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E o que ele fez? Ele se indignou, ele não queria mais entrar. Ele não queria participar daquela festa, porque ele estava muito aborrecido com o irmão. E todo mundo já sabe o que eu vou dizer. O mesmo pai que sai da casa para buscar o filho que havia sumido e voltou, é o mesmo pai que sai da festa, deixa a festa rolando para sair fora da casa, para insistir com o filho: vamos participar da festa. Eu não sei se eu estou certo, mas eu quero pedir a você que fique de pé. Eu sei que o ritmo, como vocês se levantaram e como eu estou ouvindo vocês, é ambiente de festa. Mas o que o pai disse para o filho? Meu filho, perde a festa não. Vamos participar da festa, vamos nos alegrar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Perca a festa não. Existem muitos motivos de tristeza, existe. Mas os motivos de alegria são maiores do que os motivos de tristeza. Perde a festa não. Você acha que não compreendeu ainda? Eu estou aqui me aventurando no Espírito. Não perca a festa não. Tem uma festa acontecendo.
Todo dia, todo instante tem uma festa no reino do céu acontecendo, porque existem pecadores se arrependendo, existe filho perdido sendo achado, existe filho morto revivendo, tem uma festa incessante no mundo espiritual. Vou falar de novo para você, não perca a festa não, não perca a festa não. Existe uma festa acontecendo no céu continuamente, existe um banquete preparado para todo aquele que é filho de Deus constantemente. E o Espírito manda confrontar você hoje, em nome de Jesus. Por que que você está perdendo a festa do banquete do Senhor? Qual é a razão que dominou o seu coração com tristeza, a ponto de você não se alegrar mais do Espírito, se alegrar mais do Senhor? Quem foi que roubou de você os dons espirituais? Quem foi que tirou de você a convicção que você foi batizado no Espírito Santo? Quem é que roubou de você a alegria da salvação? Tem uma festa acontecendo. Eu tenho a alegria da salvação. O mundo vai de mal a pior e não tem jeito. O papel da igreja é orar, mas vai de mal a pior e não tem jeito. Sabe por quê? Porque existe um outro lar preparado para mim, para você e para a igreja, que não é deste mundo, não é daqui. O meu lar não é deste mundo, a minha terra, a minha cidade não é desse mundo, diz o Senhor. Existe uma razão para eu e você nos alegrarmos no Senhor. Não há razão para você romper a semana entristecido, cabisbaixo, como se as coisas tivessem acabado para você. Existe uma festa acontecendo enquanto alguns estão tristes. O Espírito de Deus manda te convidar para viver uma semana de alegria no Senhor. De alegria no Senhor. O Espírito do Senhor está convidando a igreja desse tempo a se alegrar com a festa dele. Para pensar, é fácil ler a parábola e crucificar esse filho que está em casa, que não quis entrar na festa, mas quantos dias você não entra? Quantas vezes você já deixou de entrar na festa, porque alguém fez isso que você não gostou, fez aquilo que você não gostou, mas a festa está rolando, e o bezerro cevado está sendo consumido. Interessante, isso pode ser exagero meu, mas o bezerro cevado aponta para Cristo, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O Pai Celestial cevou, preparou, e ele se manifestou no seu tempo, e os apóstolos disseram: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero lhe dizer que enquanto existe um bando de gente frustrado, amargurado, existe uma multidão que está festejando aquilo que Deus está fazendo nesta terra. Eu e você somos desafiados a olhar e saber que existe muita coisa má, mas existe tanta coisa de Deus. Nós somos desafiados isso a todo dia, a pôr os nossos olhos. A gente lê isso na Bíblia, ensina aos outros e muitas vezes nós não vivemos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora eu quero perguntar para você: é assim de segunda a sábado na sua vida? Ou você espera o culto de domingo para recarregar suas baterias espirituais com alegria, ou com a boa palavra, ou com qualquer outra, menos essa que eu estou ministrando, que talvez não te agrade tanto? Mas uma coisa eu quero asseverar para você: você pode romper a próxima semana com a sua tristeza se você quiser, mas existe alguém banqueteando da presença do Senhor e vivenciando os dons de Deus e a presença do Pai, estão vivendo a alegria da salvação. O que eu quero dizer para você? Que você não precisa e não deve viver de novo a próxima semana dessa maneira. Que o Pai tem alegria para o seu coração. O Pai tem alegria para o seu coração. O Senhor tem alegria para mim, tem para você. Eu quero terminar dessa maneira. Tomara que eu não erre, Pai, tomara que eu tenha acertado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Como é que foi a sua semana que passou? Pastor, eu perdi emprego, eu fiz o teste, não passei, ou alguém passou, eu pensei que ia conseguir algo, não consegui, eu perdi o cliente tal, eu perdi isso tal, e você se entristeceu. Talvez seja por isso que você anda tão fraco,
Porque a alegria do Senhor não é chavão, é Bíblia. A alegria do Senhor ainda é a nossa força. Eu quero orar com você agora. Se prepare para essa oração. O Espírito de Deus tem alegria para você. O que nessa vida é mais importante do que a alegria da sua salvação? Nada. Se você enumerou alguma coisa, você está quebrando aliança com o céu, quebrando aliança com Deus. Quem sabe há alguém aqui hoje, agora, antes de orarmos, que esteja como a 100ª ovelha, parado à margem do caminho, ou perdeu-se um pouquinho, mas você escolhe hoje voltar à presença de Deus. Quem sabe há alguém aqui que nunca recebeu Jesus na vida, ou nunca veio à frente numa igreja para receber uma oração dizendo que está recebendo Jesus na vida, para que Ele seja seu Senhor e Salvador. Quem sabe você está aqui hoje e você quer, esteja numa dessas duas situações e você quer se aliançar com Cristo. Cadê você, meu irmão, que já o serviu, que já o adorou, mas por conta de qualquer circunstância você parou um pouquinho, mas você quer voltar hoje, você entendeu o que precisa? Cadê você que compreende que Deus tem algo melhor para você e que você quer entregar a vida para Ele? Cadê você? Eu gostaria de orar com você, junto com a igreja. Tem alguém aqui que quer receber Jesus no seu coração? Tem alguém aqui que quer voltar para a casa de Deus? Cadê você?